Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo sobre neurofisiologia, ainda no módulo 1, hoje falaremos sobre a organização funcional do sistema nervoso. É a primeira de 2 aulas e hoje a gente vai revisar a anatomia funcional básica. Antes disso, vamos conversar a respeito do plano básico de funcionamento do sistema nervoso. O sistema nervoso central, que é composto pela medula espinhal e pelo encéfalo, recebe informações do ambiente através dos sistemas sensoriais. Se nós percebemos essa informação e nós percebemos o ambiente ao nosso redor, é porque essas informações sensoriais chegaram até o sistema nervoso central, foram conduzidas e transmitidas até diferentes regiões para que possam ser finalmente percebidas. Uma grande quantidade de informações não é nem sequer percebida. Se alguma resposta é necessária, seja ela uma resposta comportamental, seja ela uma resposta visceral, quem comanda essa resposta é a parte eferente do sistema nervoso, formado pelo sistema motor somático, que vai levar ao controle dos nossos músculos e, portanto, a execução dos movimentos visíveis, e o sistema nervoso autônomo, que controla grande parte das nossas funções viscerais e tem esse nome justamente porque nós não conseguimos controlar. Grande parte das funções controladas pelo sistema nervoso autônomo, nós nem sequer percebemos. É óbvio que todas essas funções requerem uma intrincada rede de neurônios funcionando em circuitos neurais extremamente complexos. Nós já conversamos aqui muito a respeito disso. Identificar anatomicamente esses circuitos é uma tarefa muito difícil. Recentemente, com o advento das técnicas de neuroimagem, isso tem ficado cada vez mais fácil, embora ainda seja uma tarefa muito difícil. Então, observem aqui essa imagem dos circuitos neurais que chegam e partem do córtex cerebral no cérebro humano vivo, enquanto ele está funcionando. Evidentemente, se é vivo, está funcionando. Os diferentes cores, representam axônios, feixes de axônios que trafegam juntos e em direções diferentes. Identificar todos os circuitos neurais de um organismo é uma tarefa muito difícil. Para vocês terem uma noção, até hoje nós temos o conectoma, um mapa de todos os circuitos neurais de um único animal, um verme chamado C. elegans, que tem em torno de 300 e poucos neurônios e menos de 10 mil sinapses. Bom, o sistema nervoso, como a gente já viu, se divide em central e periférico. Então, aqui nós temos uma representação que demonstra exatamente isso: o encéfalo e a medula espinhal, formando o sistema nervoso central, e os nervos periféricos, formando o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado, então, pela medula espinhal e o encéfalo. E o encéfalo, por sua vez, se divide em cérebro, que é formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo, sendo o telencéfalo os hemisférios cerebrais, o local onde se localiza o córtex cerebral, e o diencéfalo, o local onde se localiza o tálamo e o hipotálamo. O tronco encefálico, representado aqui é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, certo? E o cerebelo. Portanto, gente, a primeira coisa que, por favor, não percam de vista, porque a gente vê muita gente falando errado. Primeiro, cérebro é diferente de encéfalo. Encéfalo é tudo o que nós estamos vendo aqui, do tronco encefálico, cerebelo, e o cérebro propriamente dito, certo? O cérebro propriamente dito é o que a gente tem aqui, acima do tronco encefálico, formado, portanto, pelos hemisférios e pelo diencéfalo. E, evidentemente, medula espinhal é sistema nervoso central. Aqui nós temos uma visão lateral do encéfalo, Se nós fizermos um corte coronal, uma secção coronal,
Dependendo da altura em que a gente faz essa secção, nós veremos estruturas diferentes. Mas nós temos aqui uma série de núcleos, de aglomerados de substância cinzenta abaixo do córtex cerebral. Cada um desses núcleos exercem funções diferentes. Aqui, por exemplo, nós temos coloridos os núcleos da base, certo? Estruturas dos núcleos da base, tá? Já aqui do mesencéfalo, substância negra. Uma estrutura límbica importante, a amígdala, certo? E nós temos regiões do tálamo coloridas aqui, além de todo o córtex cerebral. Numa outra visão, agora sem colorir, nós podemos ver claramente que a estrutura neural se divide em substância cinzenta e substância branca, tanto no encéfalo quanto na medula espinhal. Substância branca, vocês devem se lembrar, são tratos, são axônios, são feixes de fibras cruzando. Substância cinzenta contém corpo celular. Temos 4 ventrículos, 2 ventrículos laterais, o terceiro ventrículo mais central aqui, né, e o quarto ventrículo, certo? Essas estruturas contêm células que vão produzir o líquido cefalorraquidiano, que circula por entre as meninges. Esse líquido cefalorraquidiano, entre outras funções, ele tem uma função bastante importante de proteção, porque nós temos a estrutura neural presa dentro de estruturas ósseas, né? Então, a gente precisa de um sistema de amortecimento que possa reduzir a força mecânica de eventuais traumas, e, entre outras funções, o líquido cefalorraquidiano exerce esta também. Olhando aqui agora para a medula espinhal. A função primordial da medula espinhal é a comunicação do sistema nervoso periférico com o encéfalo. Para isso, nós temos o quê? Os tratos que levam a informação para o encéfalo, para que o encéfalo seja informado do que está acontecendo, um toque na minha pele, por exemplo, ou eu bati o dedão do pé, tudo isso sobe pelos tratos ascendentes, que são tratos, portanto, de substância branca, de axônios, que estão aqui representados em verde. E o encéfalo também coordena, entre outras funções que a gente vai ver, por exemplo, a função dos músculos, para que a gente exerça os diferentes movimentos. Como é que isso se daria se não através de vias neurais que partem do encéfalo, descem pela medula espinhal, trazendo a informação para esses neurônios? E aqui a gente tem a representação em azul dessas vias neurais, certo? Se nós olharmos para a estrutura cinzenta, a substância cinzenta da medula espinhal, cada uma dessas regiões contém corpos celulares dedicados a determinadas funções. Por exemplo, aqui nós temos grande parte dos corpos celulares de neurônios que recebem a informação dos neurônios sensoriais. Aqui nós temos o corpo celular dos neurônios que controlam os músculos esqueléticos, dos motoneurônios, certo? Grande parte do corpo celular de neurônios do sistema nervoso autônomo estão localizados nessa porção mais central. A partir da medula espinhal, nós temos os nervos periféricos saindo, ou dependendo se estivermos falando de nervos sensoriais, chegando, certo? São, em humanos, 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos. Todos os 31 pares de nervos espinhais são nervos mistos, ou seja, contêm neurônios sensoriais e fibras motoras, neurônios sensoriais e neurônios motores. Os 12 pares de nervos cranianos, alguns deles também são mistos, alguns são exclusivamente motores e alguns são exclusivamente sensoriais. Aqui nessa figura nós também temos representados os neurônios eferentes do sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. Olhando agora para esses nervos espinhais,
Como eu falei, nós temos 31 pares de nervos espinhais e são nervos mistos, ou seja, contém fibras, contém neurônios sensoriais que inervam as diferentes regiões do nosso corpo e, uma vez estimulados pelos diferentes estímulos sensoriais, são ativados e trazem essa informação até o sistema nervoso central, até a medula espinhal. O corpo celular desses neurônios sensoriais se localiza no gânglio da raiz dorsal, portanto, fora do sistema nervoso central. Pela região anterior, pela raiz ventral da medula espinhal, saem, se exteriorizam as fibras que vão controlar os músculos esqueléticos e, eventualmente, as fibras do sistema nervoso autônomo também. O corpo celular dos neurônios localizados, dos motoneurônios que vão inervar os músculos esqueléticos, se localiza aqui nessa região, no corno ventral. O corpo celular dos neurônios autonômicos, nós já vimos, está localizado mais aqui, na região mais central. Importante frisar, fibras sensoriais entram pela raiz dorsal, corpo celular se localiza no gânglio da raiz dorsal. Fibras motoras que controlam os músculos esqueléticos e, eventualmente, também fibras autonômicas para as vísceras, saem, se exteriorizam pela região anterior, pela raiz ventral. Essa aqui nada mais é do que uma outra representação daquele mesmo neurônio. Então, um estímulo sensorial vai ativar fibras sensoriais que detectam esses estímulos, são ativadas, conduzem essa informação para a medula espinhal, para o sistema nervoso central. Para que eu perceba que eu levei um beliscão na minha mão, essa informação tem que ser transmitida a neurônios que levam, através dos tratos ascendentes, essa informação até os centros superiores. Quando essa informação chegar no córtex cerebral, for processada e interpretada, eu percebo aquele estímulo, certo? E as fibras motoras se exteriorizam pela raiz ventral para comandar os músculos, e se forem fibras autonômicas, as glândulas ou os músculos lisos das nossas vísceras. Parece bem evidente, né? Certamente vocês já sabiam que nós tínhamos neurônios sensoriais e neurônios motores, mas isso só ficou realmente claro há pouco tempo. Nós discutimos que a confirmação de que os nervos transmitiam sinais elétricos e não fluidos só se deu no final do século XVIII, quando Luigi Galvani demonstrou isso no seu experimento com nervos de rã. Mas ainda não estava claro naquela época se os mesmos fios condutores traziam a informação sensorial e levavam a informação motora, ou se nós tínhamos fios, ou seja, neurônios diferentes para cada uma dessas informações. Essa confirmação se deu apenas em 1810, quando Bell e Magendie fizeram um experimento bastante simples. Porque antes deles fazerem esse experimento, o que é que os cientistas observavam? Se você seccionava um nervo, você perdia tanto a função motora quanto a sensorial. E isso não conseguia responder essa pergunta. No entanto, Bell e Magendie fizeram um experimento um pouco diferente. Eles seccionaram primeiro a raiz dorsal, fizeram uma secção cirúrgica na raiz dorsal de um animal de experimentação e observaram a resposta, observaram que a função motora era preservada, mas a sensorial era perdida. Em outro grupo de animais, eles seccionaram a raiz ventral e observaram que agora a função motora era perdida, mas a sensorial era preservada. Finalizando, gente, agora é com vocês o preenchimento da autoavaliação de neuroanatomia, certo? A gente discute essa autoavaliação e nos encontramos no nosso encontro online. Bye, bye!